meus queridos alunos! Estamos de volta com a segunda fase em Direito Constitucional. Vimos na aula passada a peça prático-profissional do mandado de segurança individual. Falamos, vastamente aí sobre esta peça, porque é uma peça, dos remédios constitucionais, dentre as garantias constitucionais. O mandado de segurança é aquela que já foi questionada mais vezes pelo examinador, caiu mais vezes, que todas as demais. O mandado de segurança, dentre essas garantias, foi o que a prova da OAB mais colocou como peça prático-profissional na sua segunda fase em Direito Constitucional. Por isso que nós precisamos passar com cuidado por esta peça, sabendo que, além disso, além dessa história de que já caiu muito o mandado de segurança, nós vamos utilizar o alicerce, a estrutura, o modelo para a feitura das demais garantias constitucionais, dos demais remédios, este modelo do mandado de segurança. Então, nós vimos nas aulas anteriores essa questão. E agora, nós precisamos adentrar no mandado de segurança ainda, mas o mandado de segurança coletivo. Já foi questionado? Sim, também já caiu como peça prático-profissional. E a grande dica aqui, ou melhor, a boa notícia, é que as regras que vocês aprenderam para a feitura do mandado de segurança individual, elas são as mesmas, Praticamente a elaboração da peça é igual, Com alguns detalhes, algumas diferenças que, obviamente, nós vamos ensinar na aula de hoje. Mas a estrutura é a mesma. Então, se você já treinou lá o mandado de segurança individual, se não treinou, vai treinar, porque ele vai servir também na elaboração do mandado de segurança coletivo. Aquelas proibições também, se vocês olharem lá, aquelas hipóteses em que não cabe mandado de segurança, também se aplicam aqui. Não cabe, nas hipóteses que não cabe mandado de segurança coletivo. Tudo bem? Vocês vão encontrar tudo isso, por exemplo, não cabe contra a lei em tese, Nós já vimos isso na aula de mandado de segurança individual. Serve para cá? Serve para cá normalmente, tá? Nós já vimos também, por exemplo, que também não cabe, em outras hipóteses, como, por exemplo, contra coisa julgada, Quando a gente colocou, tem até no modelo aqui nos slides que eu coloquei para vocês, contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Deixa eu já começar aqui nossos materiais, também não cabe mandado de segurança. Mas o que interessa na elaboração do mandado de segurança coletiva, quais são as peculiaridades? Pode voltar para mim. As duas grandes diferenças entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, as duas grandes diferenças, elas repousam na legitimidade ativa, quem que pode impetrar, e no objeto, o objeto que se busca no mandado de segurança coletivo, ele é diferente do objeto do mandado de segurança individual. Então, essas são as duas diferenças básicas. E o resto, professora, praticamente igual. Vamos lá para a tela. A legitimidade ativa, vocês vão encontrar no artigo 21 caput da Lei 12.016 de 2009. Além do quê? Vamos colocar aqui. Além, obviamente, do fundamento constitucional. Ou seja, além do artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Lembram disso? Olha, volte aqui para mim. Mandado de segurança individual, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70. Esse inciso já traz os legitimados. O artigo 21 caput da lei que regulamenta o mandado de segurança, ele reproduz aquilo que o artigo 5º 70 traz. Quem? Partido político, com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Essa questão dos legitimados, aliás, essa é uma boa dica para identificar a peça, o problema, Qual a peça relacionada ao problema que caiu na sua prova? Pelo legitimado, Quando cai algum desses legitimados dentro da peça, você já vai ficar ali atento, porque pode ser o mandado de segurança coletivo,
tá? Pode ser. Claro que também pode ser, né? Nós temos aí ação direta de inconstitucionalidade, que também pode ser proposta pelo partido político, né? Mas, calma, se aparecer um desses legitimados, fique atento, né? Porque vão aparecer outras dicas dentro do problema, como, por exemplo, que já existe prova pré-constituída, que o direito é líquido e certo, que está dentro do prazo dos 120 dias, né? Até 120 dias. Então, essas são outras informações que devem aparecer além do legitimado, obviamente. Mas a legitimidade ativa é um ponto importante desta peça do mandado de segurança coletivo, tá bom? Vamos lá para ver o objeto. O objeto, ele está no parágrafo único desse mesmo artigo 21 da nossa Lei 12.016 de 2009, que é a lei que regulamenta o mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo. Qual que é o objeto, então, desse MS coletivo? Ele tem por finalidade tutelar direitos coletivos em sentido amplo, tá? Então, ele vai tutelar os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Essas também são duas palavrinhas-chave, volte para mim, né? Se a prova trouxer alguma informação relacionada a direitos coletivos ou individuais homogêneos, ela também está dando a dica que pode ser um mandado de segurança coletivo, tá? Então agora nós vamos definir o que são esses direitos coletivos ou individuais homogêneos. Ou ainda, né, esses coletivos em sentido amplo, tá? A lei nos ajuda. Olha que bacana. Sempre ela vai nos ajudar. Ela define os dois. Mas eu trouxe também aqui um quadrinho do professor Hugo Nigro Mazzilli, um professor, ele é procurador de justiça, né, um grande professor. Ele foi meu professor numa outra escola aqui próxima, aqui em São Paulo, no centro, e ele define bem, ele tem obra relacionada a isso, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, e ele faz um quadrinho, que até o professor Marcelo Galante, que é um livro de prática que eu indiquei para vocês também lá na primeira aula, não sei se vocês lembram, né, indiquei 3 livros de prática, né? O do professor meu amigo Marcelo Galante, da professora Natália Masson e o meu, da editora Foco, que eu escrevi junto com o professor Wander Garcia, com a professora Ariane e a professora Tereza Mello, tá? Também tá lá. Então você deve ter pelo menos algum desses 3, já deve estar aí, você já deve ter adquirido, né? O da editora Foco tem aquele detalhe do desconto. Se você quiser adquirir, você compra lá utilizando a nossa senha de desconto, né? Professora Bruna, e aí você adquire ele com um bom desconto, tá? Porque eu sou lá coautora e aí eu consigo isso da editora Foco e consigo passar para vocês. Mas enfim, esse quadrinho que eu coloquei aí no material, olha lá na tela, pode olhar, né? Os direitos difusos, nós dividimos aí, né, como o professor Hugo Nigro Mazzilli, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Os difusos, né, nos difusos, o grupo de pessoas atingidas, né, ele é indeterminável, tá? Em relação à divisibilidade do dano, né, será que dá para dividir, dá para mensurar, né, dá para dividir, saber quanto que cada um sofreu, qual lesão? Não, é indivisível, presta atenção, ó. Indeterminável a quantidade de pessoas, o dano é indivisível, e a origem dessa relação entre essas pessoas, que são titulares desse direito difuso, ela decorre de uma situação fática, tá? Então, por exemplo, a gente pode falar, né, um dano ambiental provocado aí por uma pessoa jurídica. Volte para mim, né? Fábricas, vocês sabem que existem fábricas, né, que soltam a poluição, né? Lá na minha região mesmo, Vale do Paraíba, na minha própria cidade, tem muitas fábricas ali na região, fábrica de papel, né, fábrica de cobertor, enfim. E dependendo se ela não segue as regras, né, ambientais, elas podem gerar muito dano ambiental, essas fábricas, tá certo? Mas imaginemos, né, que uma empresa, ela, por conta de não prestar atenção nessas questões ambientais, ela gere, né, um dano ambiental para aquelas pessoas daquela cidade, enfim, daquela região, mas não dá para quantificar, entenderam? Quem é que efetivamente foi atingido? Quem é que adoeceu em virtude daquele dano ambiental, né? Quem é que perdeu o quê? Não dá para quantificar.
é indivisível, o dano não é mensurável, tá certo? E a situação fática que ligou essas pessoas, né, que têm esse direito difuso, tem a ver com o fato dessa pessoa jurídica ter ela feito, né, ter ela efetivamente praticado este dano ambiental, entenderam? Esses direitos difusos não são tutelados pelo mandado de segurança coletivo. Tomem cuidado, tá? O mandado de segurança coletivo, ele só protege direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Os interesses difusos, não, porque não há possibilidade dessa quantificação nem na determinação de pessoas. Né? As pessoas não são nem determinadas, você sabe quantas tem, e nem determináveis. Daria para quantificar quantas pessoas foram atingidas por aquele dano. Não dá, tá? Então, direito difuso não é tutelado pelo mandado de segurança coletivo. Agora, os outros dois, coloquem lá na tela, né? Os outros dois, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, eles são protegidos por este remédio, tá? O que são os direitos coletivos? Agora, gente, o grupo é determinável. O que é isso? Pode voltar aqui para mim. O que é isso, o grupo determinável? É possível mensurar as pessoas que foram atingidas pelo dano. Tá certo? Ou as pessoas já são determinadas, você já sabe quantas foram atingidas, né, pelo problema, ou dá para quantificar. Então, elas são determináveis. É possível que isso seja feito ao longo do processo, né, a quantificação. Entenderam? Então, aqui é diferente em relação a isso, né? Então, qual seria um exemplo, professora, de um dano? Aliás, vamos ver antes, olha lá na tela, porque o grupo é determinável. Agora, quanto à divisibilidade? Bem, agora essa questão é indivisível, tá? Do mesmo modo que os direitos difusos. Não dá para quantificar quanto cada um perdeu, ou cada um ganhou a mais, enfim. Mas dá pelo menos para a gente determinar quais foram as pessoas prejudicadas, tá? E aí a gente vai dar um exemplo interessante. Um pedido de anulação, né, de uma cláusula contratual abusiva em um consórcio, por exemplo. Pode voltar para mim. Sabe o consórcio? Nós temos lá os contratos, né? Imaginemos que haja dentro daquele contrato uma cláusula abusiva. Ah, então, pedir para anular aquela cláusula, veja, todo mundo que assinou o contrato, né, tá sendo lesado por meio daquela cláusula abusiva. Então, pedir a anulação, veja, eu estou pedindo um direito coletivo de um grupo determinável ou determinado. Qual que é o grupo determinado? As pessoas que aderiram àquele consórcio. Tá certo? Agora, e os individuais, né? É uma relação. Aliás, volte ali para a tela. Então, a divisibilidade nós falamos é indivisível, o dano, né? Porque nós não sabemos em relação a essa cláusula abusiva. E a relação jurídica. A origem é uma relação jurídica. Volte para mim. Qual a relação jurídica que uniu essas pessoas para dizer que é uma coletividade, que são direitos coletivos de determinadas pessoas? O contrato, né, assinado que gerou aquele convênio. Entenderam? Então, esta é a relação jurídica que uniu essas pessoas, tá? Diferente da situação fática, né? A empresa lá cometendo um dano que vai influenciar todo mundo que está lá perto, todo mundo que passa, alguém que está viajando, que passa por lá, por aquela região que está contaminada. Entenderam? Aqui não. Aqui eu participei, eu quis entrar naquele convênio. Portanto, é uma relação jurídica estabelecida que fez com que aquele direito coletivo existisse. E os individuais homogêneos? Lá na tela de novo, ó. Os individuais homogêneos, agora o grupo é determinável, como nos coletivos. Tá vendo? Os difusos, ó. O grupo é indeterminado, ele é indivisível. Os coletivos, o grupo também é determinado. Eu falei, as pessoas que assinaram lá o contrato. Aqui também o grupo é determinado, mas o dano é divisível, é mensurável. Então agora dá para mensurar o quanto, né, cada um sofreu de dano em virtude de uma determinada situação. Então teve uma origem comum, né? Volte para mim para eu explicar um pouquinho como seria isso, né? Então, sabe aquela cláusula contratual abusiva do convênio?
se nós avançarmos nesse mesmo exemplo, imaginemos, né, que ela tenha gerado um pagamento indevido por parte das pessoas que fazem parte lá do convênio. Só que tem gente que entrou no convênio já faz 2 anos. Tem outros que entraram nesse convênio há 1 ano apenas. E tem outros que entraram faz 2 meses. Quem que pagou mais? Quem entrou há 2 anos e a cláusula abusiva já existia, já tratava de um pagamento indevido? Ou quem entrou faz 2 meses? Claro que quem entrou há 2 anos. Então, ele precisa do ressarcimento, ele precisa ser ressarcido desses danos. Tanto aquele que entrou faz 2 meses, quanto aquele que entrou faz 2 anos no convênio, no consórcio ali. Tudo bem? Só que o dano, além de ser mensurável, é divisível. Quem pagou mais vai receber mais, claro. Por quê? Porque ele vai ser ressarcido, ele vai ser reparado daquilo que ele pagou, mas que não era para ter pago, porque o pagamento era indevido, advindo de uma cláusula abusiva. Normalmente, cláusulas abusivas previstas em contratos por adesão, né? Que as pessoas falam em contratos de adesão, né? Mas, certo, o correto é contrato por adesão, porque você adere a um contrato já pronto. Contrato de banco, financeira, curso de inglês, escolas, já viram? Principalmente banco, né? Financeiro, cartão de crédito, aqueles contratos que não tem discussão. Ah, eu quero essa cláusula la viola, eu quero assinar sem essa cláusula. Não, ou você assina e leva o seu cartão com o limite tal, ou não, né? Então, esses contratos prontos, normalmente eles trazem diversas cláusulas abusivas, tá? Então, veja, quem estava lá naquele consórcio há mais tempo vai ter um ressarcimento maior. Por isso, ele é individual homogêneo, porque há, né, divisão em relação ao ressarcimento. Quem pagou mais vai receber mais, quem pagou menos vai receber menos e assim por diante, tá? O detalhe do mandado de segurança coletivo é este, que ele só protege, ele só abarca direitos, interesses coletivos e individuais homogêneos. Difusos, não. Certo? Posso avançar? Então, vamos lá para o próximo, que agora vamos ver a definição legal. Colocados exemplos, é possível que vocês entendam e consigam compreender a definição legal. Então, o artigo, vamos colocar aqui o nosso marca-texto, que eu gosto muito, o artigo 21, né? Parágrafo único, sempre da lei regulamentadora. Se estamos tratando do mandado de segurança, vai ser a lei que regulamenta ele, 12.016. Volte para mim. Se estivéssemos falando do mandado de junção, por exemplo, seria o artigo relacionado à lei que regulamenta o mandado de junção, a 13.300, né? E assim por diante, ok? Lá para a tela mais um pouquinho. Os coletivos, olha lá, quais são os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo? 1. Os coletivos, assim entendidos para efeitos desta lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Então, aqui dá para mensurar, né? O grupo ou a categoria de pessoas, dá para mensurar, são pessoas determinadas ou determináveis, certo? Ligadas entre si, né? O direito é indivisível, sim, mas ligado entre si por uma relação jurídica, básica. Dei como exemplo um contrato num consórcio. Já os individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum, então a origem ela é comum, de novo, né, esse contrato de consórcio, ou da atividade ou situação específica da totalidade ou parte dos associados ou membros do impetrante. Tudo bem? Que pode ser uma parte também, sem problema algum. Pode voltar aqui para mim. Tudo bem aí quanto a esta divisão entre difusos, coletivos e individuais homogêneos? É interessante, tá? Quando estudarmos a ação civil pública, nós vamos falar um pouco mais sobre esses interesses, até para ficar claro, né?
quando que vai ser impetrado o mandado de segurança coletiva e quando que será a ação civil pública e outros, para que não haja confusão. Então nós vamos ver com mais detalhes, mas vamos avançar no caminho do estudo, seguindo como base o modelo, tudo que nós falamos sobre o mandado de segurança individual. E as peculiaridades que eu lembrei, né, basicamente duas no primeiro momento, o objeto e a legitimação, né, a legitimidade ativa, que nós vamos encontrar no artigo 5º, inciso 70 e no artigo 21, caput da lei 12.016. Algumas considerações sobre essas pessoas que podem impetrar, tá? O impetrante, quem que pode ser impetrante? Lá na tela algumas considerações sobre os legitimados ativos. Primeira consideração, diz respeito ao partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Pode voltar aqui comigo. Então, o partido político, você vai lembrar que a Constituição exige que ele tenha representação no Congresso Nacional. Quando a Constituição fala dessa representação, ela não exige que o partido político tenha representação nas duas casas que compõem o Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional, órgão do Poder Legislativo do âmbito federal, no âmbito federal, ele é um órgão bicameral, aliás, o único, né? No âmbito estadual, é unicameral, as assembleias legislativas ou a Câmara Legislativa do DF, e no âmbito municipal, a Câmara de Vereador ou câmaras municipais, né? Então, só no âmbito federal que esse órgão do legislativo é bicameral, composto de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas quando a Constituição fala que tem que ter representação no Congresso, ela não quer dizer que o partido tem que ter ao menos um deputado federal eleito e um senador. Não, basta que tenha representação em qualquer das casas. Então, se o partido tiver só um deputado federal, já pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Se ele tiver um senador, também já pode. Não importa, tá? Então, basta a representação, porque se ele tiver um na Câmara ou no Senado, ele já tem representação no Congresso, tendo em vista que o Congresso é um órgão que é composto dessas duas casas. Então, a Câmara compõe o Congresso, o Senado também compõe. De modo que se ele tiver um, ele vai ter representação no Congresso Nacional. Tá certo? E no momento da impetração é verificada esta condição. Tá? Ótimo até aqui? Então, vamos lá. Na tela. O que esse partido político vai poder impugnar, né, ou vai poder impetrar lá, lembrando que é um direito líquido e certo, mas ele vai buscar algum direito líquido e certo que tem a ver com a defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Temos também a organização sindical, né, que é um outro legitimado, a entidade de classe, que também é legitimada ativa, tá? Para propositura, para impetração do mandado de segurança coletivo. E temos ainda a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos, da totalidade ou de parte, e essa é importante informação, não precisa ser do todo, tá? Pode ser parte, de seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. O que você vai lembrar aí? Pode deixar na tela aí para vocês visualizarem, né, os legitimados. Vocês vão lembrar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, caneta agora, vou pôr uma canetinha azul que eu gosto. Eles atuam, gente, é aquilo que nós chamamos de legitimação extraordinária. Vamos ver? Extraordinária. O que é essa legitimação extraordinária? O que é isso, gente? Eles atuam em nome próprio, mas defendendo
direitos coletivos de terceiros, tá? É a legitimação extraordinária. Atuam em nome próprio, mas defendem direito alheio, tá? O detalhe, gente, que essas associações, né, elas vão precisar comprovar, tá? Elas vão precisar comprovar a sua constituição legal, obviamente, né? E o seu funcionamento de pelo menos um ano. E isso aqui não dá, né, para ser relativizado, não, porque é a Constituição quem traz isso. Isso aqui tá lá, ó, que eu já demonstrei no inciso 70 do artigo 5º do texto constitucional, tá? Outra coisa que você vai lembrar, né, é que essas associações, elas podem apresentar direitos de seus membros ou associados e também precisam observar, obviamente, os procedimentos do seu estatuto e a pertinência, né, com as suas finalidades ou objetivos sociais. Pode voltar aqui para mim, para nós conversarmos um pouquinho, né? É claro que a associação, né, ela vai defender direitos dos seus associados, algo que tem a ver com os seus objetivos sociais, né? Vai ter que demonstrar isso, olha lá. Em defesa de direitos líquidos e certos, né, da totalidade, pode ser parte dos membros, não precisa ser todos os associados, pode ser uma parte só, sem problema algum, tá? E, além disso, né, ela não precisa de uma autorização especial, tá? Um detalhe importante é que o interesse que a associação protege, né, depois vocês vão ver, não importa quando que a pessoa se associou, né? Se no momento da sentença o sujeito estava associado, ele vai ser beneficiado por aquela decisão dada em sede do mandado de segurança coletivo, tá? Não importa se ele ingressou na associação antes ou depois da impetração do mandado de segurança, tá? Da decisão do mandado de segurança coletivo. E em relação à decisão, vamos conversar um pouquinho, já que nós já avançamos para esse tema? Em relação aos efeitos da decisão, vocês vão encontrar isso lá no caput do artigo 22. Vamos lá para a tela? O caput do artigo 22, ele diz, né, que a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Nós já vimos, né, que essa que é uma legitimidade extraordinária, né, e que, portanto, há essa substituição processual e os efeitos só em relação àqueles que foram, né, substituídos, tá? Além disso, o parágrafo 1º agora, ó, ele diz o seguinte, que o mandado de segurança coletivo, ele não induz litispendência para as ações individuais, né? O que é isso? Volte aqui para mim. Imaginemos que o associado, ele esteja já tem impetrado um mandado de segurança individual sobre o mesmo assunto, né? E, posteriormente, a associação da qual ele faz parte impetrou o mandado de segurança coletivo. Há litispendência? Não, as partes são outras, não é a mesma. Embora ele integre a associação, não há litispendência aqui. Só que é o seguinte, se ele quiser, o individual aqui, se ele quiser se beneficiar da decisão a ser proferida no mandado de segurança coletivo, que certamente terá mais força, né? Ele terá de abrir mão do mandado de segurança individual. Não induz litispendência, mas olha na tela que eu coloquei isso para vocês que está no artigo, né? Os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência do seu MS individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Então, se a hora que ele for notificado, a hora que tiver conhecimento de que, de fato, há impetrado um mandado de segurança coletivo, para que ele se beneficie, ele precisa desistir da sua ação individual. Agora, se a sentença for denegatória, cuidado, tá? Se a sentença for denegatória, ela só vai fazer
coisa julgada formal. Ela só vai fazer coisa julgada formal. Se ela for denegatória, ela só vai fazer coisa julgada formal. O que é isso, né? O que é isso? Só vai fazer coisa julgada formal. Qualquer membro, né, ou associado vai poder pleitear individualmente mandado de segurança sobre a mesma questão. Depois, posteriormente, sem problema algum. Tá? Só fará, portanto, coisa julgada material na hipótese aí do benefício, né? Se realmente for procedente esse mandado de segurança coletivo e ele naquelas pessoas que estavam sendo substituídas na ação. Volte para mim, tranquilo, até aqui. Tudo na lei, vocês viram, né? Bem, essas eram as peculiaridades do mandado de segurança coletivo. Vimos o quê? Legitimados, principalmente legitimação ativa, ok? Objeto, interesses coletivos em sentido amplo, coletivos e individuais homogêneos, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tudo isso é premissa, tá certo? Porque ele não deixa de ser um mandado de segurança, tá? Agora, na via coletiva, então ele trata de direito líquido e certo. Ou seja, aquele que há prova pré-constituída, tem prazo decadencial de 120 dias, tudo igual. É que eu dei ênfase àquilo que difere um e outro, tá? Mas aquelas regras valem aqui também. A competência é igual. Então, agora vocês vão ver que eu só coloquei um asterisco no que é diferente. Mas a estrutura, nós vamos agora trabalhar na estrutura da elaboração de uma peça prático-profissional de mandado de segurança coletivo, e vocês vão ver que ela é muito semelhante, tá? A começar pela competência. Se a competência é igual e vai ser definida aí de acordo com a autoridade responsável pelo ato, né, impugnado aí, obviamente que o endereçamento vai ser o mesmo. Então, lá na tela, ó, isso nós já vimos, dá para passar de uma forma não tão lenta lá. Por quê? Porque a competência, como o mandado de segurança individual, ela será definida de acordo com a autoridade responsável pelo ato. O ato lesivo, né? O ato que viola esse direito líquido e certo, ou do partido político, com representação no Congresso, ou da entidade de classe, ou da associação, né? Daqueles legitimados, ou ainda da associação, né, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, ou da organização sindical. Então, os artigos nós vimos que pode ser do STF, né, pode ser do STJ, vai depender dessa autoridade. O endereçamento vai ser igual, né, se for STF, ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-presidente, tá? Se for STJ também, né, a gente trata como ministro-presidente. Qualquer tribunal superior, ministro-presidente. Se estivermos falando da esfera federal, desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal, da região tal, né? Porque são divididos em regiões, os tribunais regionais federais. Se estivermos tratando de âmbito estadual, né? Desembargador presidente do TJ, do estado tal, ou juiz federal da vara tal, da seção judiciária da região tal, né? Se for juiz da vara civil, né, ou da vara da fazenda pública, se o problema trouxer essa informação, que ele pode ou não trazer, então tudo igual ao mandado de segurança individual, tá? Desembargador federal, nós já colocamos, né, do TJ, e a legitimidade ativa, eu coloquei aqui, ó, esse asterisco, para você lembrar que isso aqui é diferente, mas o resto é igual. A passiva lá, autoridade coatora, e mais uma vez, atenção, hein? Em relação à legitimidade passiva, também deve ser colocada a pessoa jurídica a que essa autoridade coatora está vinculada. Volte para mim, não esquecer, né, de colocar a pessoa jurídica que a autoridade coatora vem vinculada. Por que é importante? A pontuação no espelho de correção das provas, se vocês olharem as provas anteriores, a pontuação específica para essa informação, né? Se você notificou a pessoa jurídica que a autoridade está vinculada, tá? Volta lá para a tela mais um pouquinho. Os fundamentos, nós temos os fundamentos no âmbito constitucional, artigo 5º, inciso 70, e no âmbito infraconstitucional, que, mais uma vez, a lei que regulamenta o mandado de segurança, a Lei 2016 de 2009.
O objetivo, tutelar direito líquido e certo, coletivo e individual homogêneo, né? Com exceção dos referentes à liberdade de locomoção ou acesso de retificação de dados, ou acesso ou retificação de dados. Volte para mim. Por quê? Com exceção desses, né? Porque o mandado de segurança, ele é residual, cabível apenas quando não for caso de habeas data ou habeas corpus. Se for liberdade de informação, ação personalíssima, relativa à pessoa do impetrante, acesso a essas informações, retificação, correção dessas informações, ou ainda, né, anotação, complementação, aí o correto será o habeas data. Tudo bem? Se for alguma coisa relacionada à liberdade de ir, vir, permanecer, liberdade esta, né, que pode estar sendo violada ou apenas ameaçada, o remédio correto é o habeas corpus. Se não for nenhuma dessas hipóteses, né, for outro direito líquido e certo, não relacionado à locomoção ou à informação relativa à pessoa do impetrante, aí é que nós vamos impetrar o mandado de segurança. E será coletivo se estiver relacionado a um dos legitimados, que nós já vimos, o artigo 5º, inciso 70, e se trouxer como objeto um dano de natureza coletiva ou um dano individual homogêneo. Ok? A lei traz tudo isso. Não precisa memorizar tudo isso. Podem ficar tranquilos, tá? Será que cabe liminar no mandado de segurança coletivo? Cabe, claro, tudo igual. Olha lá na tela. Qual que é o artigo mesmo que admite a liminar? Artigo 5º, inciso 3º da lei. É permitida a liminar. Para quê? Para suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado quando puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado ao autor exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Tá? Então, é possível, sim, a liminar. Volte para mim, desde que demonstrados aí, né, o fumus boni iuris e o periculo in mora, né? É, isso mesmo, a fumaça do bom direito, perigo na demora, você vai demonstrar que o direito é plausível, né, que tem fundamento constitucional, que há prova pré-constituída e que se ele não for concedido, dado agora, né, em sede de liminar, ele pode perecer ou vai trazer um prejuízo ainda maior, né? O perigo da demora, a demora não resolverá o direito de forma eficaz, tá? Então, fumaça do bom direito e perigo da demora tem que ser colocado quando couber a liminar, tá? Professora, e os requerimentos, os pedidos, também são semelhantes aos requerimentos pedidos lá do mandado de segurança individual? Sim, sim, também são. Com alguns detalhes, né? Olha lá na tela. Esse já é um detalhe, né? Eu coloquei aqui um asterisco, por quê? Porque é diferente. Lembra que eu avisei? Volte para mim. Aqui, quando eu colocar um asterisco ao lado das coisas que eu estiver tratando do mandado de segurança coletivo, é porque elas são diferentes da que eu coloquei no mandado de segurança individual. Então, atenção aos asteriscos, tá? Porque isso vai te ajudar a identificar a peça e a saber o que você deve colocar de diferente no mandado de segurança coletivo. Olha lá na tela. Então, dentre os requerimentos, você vai ter que pedir a intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público que a autoridade coatora está vinculada para pronunciar-se sobre a liminar no prazo de 72 horas, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 22 da lei. Volte para mim. Por que você tem que intimar o representante judicial da pessoa jurídica de direito público a que a autoridade coatora está vinculada? Porque é o seguinte, a liminar só vai ser concedida após esse pronunciamento, após a audiência com o representante judicial da pessoa jurídica de direito público que a autoridade coatora está vinculada. Senão, não vai ser concedida a liminar. Então, se tiver liminar, tem que fazer essa intimação. Entenderam?
porque senão a liminar não pode ser concedida. É preceito legal. Ainda que o juiz queira, ele não pode conceder a liminar se ele não ouvir o representante judicial da pessoa jurídica de direito público que a autoridade coatora está vinculada. Entenderam? Ótimo. Lá na tela. O que mais, né, que vai ter que ser feito aí? Vai ter que ser concedida medida liminar, vai pedir, né? Claro, você primeiro pede para ser ouvido, depois você pede a concessão da medida liminar. Agora já é igual ao MS individual. Para quê? Para suspender o ato lesivo, assegurando ao impetrante, papapá, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 3º. Vai pedir que seja notificada a autoridade coatora sobre o conteúdo da inicial, enviando-lhe a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos. Que documentos? Volte para mim. Aqueles documentos que comprovam a existência do fato, prova pré-constituída. Se o direito é líquido e certo, eu já tenho a comprovação de plano, não há dilação probatória em mandado de segurança. Então, eu vou pedir com as cópias dos documentos, os documentos que comprovam que o meu direito é líquido e certo, ou seja, a prova pré-constituída. Lá na tela mais um pouquinho. A fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º da lei. Além disso, você vai pedir ciência do feito ao órgão, né, de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe, né, ali você já vai ter falado na liminar, né, mas pode colocar aqui também, que seja intimado o representante do MP para opinar dentro do prazo improrrogável de 10 dias, de acordo com o artigo 12 da lei. Ao final, confirmada a liminar deferida, que seja concedido definitivamente o mandado de segurança coletivo, com o fim de... Aí aqui você vai colocar o objetivo específico, tá? Ou apenas assegurar o direito líquido e certo. Volte para mim. Você só vai utilizar essa segunda parte que eu coloco, né? Ou apenas assegurar o direito líquido e certo, se você não souber colocar, te der um branco lá, você não tiver muito bem, não conseguir colocar o objetivo específico. Mas, obviamente, que se você conseguiu elaborar toda a sua peça, você vai conseguir colocar também o objetivo específico. Né? Qual é a situação fática que você quer que seja resolvida com a concessão do remédio, tá? Vai colocar lá, com o fim de restabelecer a associação, garantir que aquela reunião que ocorra, né? Enfim, garantir que o sujeito preste lá o concurso, que aquele grupo de pessoas... Depende do problema aqui. O objetivo específico é aquele que o problema deixou de dar, né? Na verdade, ele informa, o problema traz a informação, mas é aquele vício no problema, é aquela inconstitucionalidade, é aquela ilegalidade que deve ser ofertada e o problema, ele traz uma situação fática em que não foi respeitado um direito constitucionalmente assegurado. Então, é a concessão desse direito líquido e certo constitucionalmente assegurado. Tá bom? Lá na tela. Também vamos colocar no final, né? Que todas as provas, aqui tem um asterisco também, só porque para vocês lembrarem de colocar, né? Mandado de segurança coletivo. Todas as provas necessárias para a configuração da liquidez e da certeza do direito encontram-se anexadas à inicial, satisfazendo o requisito da prova pré-constituída. Pode voltar para mim. Sempre que for mandado de segurança, colocar essa questão das provas é muito importante, né? De que há prova documental pré-constituída. Você também pode mencionar que está dentro do prazo, né? Os 120 dias. Tudo isso, mas tudo isso está na lei. Então, não é difícil. Tá? Colocar essas informações. No final, você vai dar um valor à causa, pode colocar, né, R$1.000 para fins procedimentais, olha lá na tela. Você vai colocar, né, vai dar valor à causa, né, para fins procedimentais. Então, você coloca, né, para efeitos. Ou você pode colocar, né, se a própria prova trouxer algum valor específico, sabe que não cabe, né, condenação em sucumbência, honorários, volte para mim, né? O mandado de segurança, ele tem custas, tá? O que ele não tem é condenação em sucumbência, honorários, que também tem isso aí. Você já sabe também, então você não vai pedir nada disso, porque não tem no mandado de segurança. A gente costuma brincar em primeira fase, os alunos, né, cobrem antes,
né? Não depois, porque depois você não vai receber isso não. Volta lá para a tela. Termos em que pede deferimento, ou como eu falei, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Não assine, volte aqui para mim, não assine, não rubrique, né? Não coloque aí nenhuma informação que diz respeito à sua pessoa, para que não haja, né? Para que a prova não seja anulada por identificação por prova identificada, tá? Mais alguns detalhezinhos sobre o mandado de segurança, né? Só para você lembrar mesmo, olha lá na tela. Não há, né, peça de interposição, tá? É uma peça única, isso aqui a gente vai utilizar nos recursos, tá? Não há dilação probatória em mandado de segurança, portanto, não há pedido de provas, a prova já vem pré-constituída. O endereçamento está vinculado ao órgão competente para julgamento. Então, competência, quem sabe competência sabe fazer o endereçamento. Na liminar, não esquecer de demonstrar, né, o fumus boniuris, fumaça do bom direito, perigo na demora, que é demonstrar, né, o prejuízo trazido pela demora no provimento jurisdicional. Pode voltar aqui para mim. Ufa! Conseguiram? Então, agora você vai tomar um café, tá? Vai dar aquela espreguiçada, vai lavar o rosto e vai voltar, sabe por quê? Porque agora nós trouxemos um problema para que nós façamos aqui a peça prático-profissional. Nós vamos elaborar o mandado de segurança coletivo com pedido de liminar, tá? Porque quem sabe o mais também sabe o menos. Então, se ele consegue fazer um mandado de segurança coletivo com pedido de liminar, se não tiver liminar, não tem problema. Ele sabe fazer também. E, além disso, eu trouxe também questão relacionada ao mandado de segurança, porque o mandado de segurança coletivo, ele não caiu apenas como peça prático-profissional. Ele já caiu na prova da OAB também como questão. Entenderam? Normalmente é algo relacionado à legitimidade ativa, porque é diferente, né, da legitimidade ativa do mandado de segurança individual. De modo que isso também já foi perguntado, então eu trouxe aqui tanto um problema que já caiu, quanto questão relacionada. A gente vai fazer uma peça para vocês verem como faz e depois responder algumas questões também relacionadas ao mandado de segurança coletivo, tá? Vai lá e volta que eu já vou estar te esperando. Até já!
Olá, alunos! De volta com Direito Constitucional, agora para elaborar uma peça prático-profissional relacionada ao mandado de segurança coletivo. Vamos ver, né, um problema que já caiu na prova da OAB e aí vamos elaborar uma peça de acordo com este problema, tá? Como base para que você faça as suas peças aí na sua casa, tá bom? No aconchego do seu lar aí, que você treine bastante, até doer o braço. Quanto mais você treinar, mais chance você tem de acertar no dia, tá? Fica aqui essa sugestão e é uma dica que realmente leva à aprovação. É o treino que leva à aprovação. Vamos lá para a tela para o nosso problema. Bem, o secretário de administração do Estado membro Y, com a finalidade de incentivar o aprimoramento profissional de certa categoria de servidores públicos, criou, por meio de lei específica, tabela de referências salariais com incremento de 10% entre uma e outra, estando a mudança de referência baseada em critérios de antiguidade e merecimento. O pagamento do mencionado percentual seria feito em 6 parcelas mensais e sucessivas. Os servidores que adquiriram todas as condições para o posicionamento na referência salarial subsequente já haviam recebido o pagamento de 3 parcelas, quando sobreveio a edição de medida provisória, revogando a sistemática estabelecida na lei. Assim, no mês seguinte à edição dessa medida, o valor correspondente à 4ª parcela foi excluído da folha de pagamento. Em decorrência dessa exclusão, os servidores requereram à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão a respectiva inserção na folha de pagamento, sob pena de submeter a questão ao Poder Judiciário. Em resposta, o secretário indeferiu o pedido, fundado nos seguintes argumentos. A. Em razão da revogação da lei, promovida pela medida provisória, os servidores não teriam mais direito ao recebimento do percentual. B. Seria possível a alteração do regime remuneratório, em face da ausência de direito adquirido a regime jurídico, conforme já reconhecido pelo STF. C. Os servidores teriam, na hipótese, mera expectativa de direito, e não direito adquirido. D. Não cabe ao Judiciário atuar em área própria do Poder Executivo e conceder o reajuste pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Em face da situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado contratado pelo Sindicato dos Servidores, aqui a informaçãozinha, né? Advogado de quem? Do Sindicato dos Servidores. Volte para mim. Organização sindical está entre os legitimados? A. Impetração do mandado de segurança coletivo? Sim. Partido político, representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Dá para determinar a quantidade? Sim, né? Aqueles servidores públicos que foram violados, que tiveram seus direitos violados ali, né? Então, dá para mensurar aí? Olha lá, vamos continuar então. Redija a medida judicial cabível para impugnação do ato da autoridade que determinou a exclusão do pagamento dos servidores dos percentuais previstos em lei, tá? Destacando os argumentos necessários à adequada defesa dos interesses de seus clientes. Qual seria, então? Vamos organizar as ideias. É sempre importante nós, primeiro, isso aqui é a organização das ideias, gente, volte para mim, equivale a um rascunho, tá? Equivale aí a um esqueleto, a um esboço da sua peça prático-profissional. É muito importante que você faça esse esboço antes de começar a escrever a peça em si. Preste atenção que o rascunho não é a elaboração da peça toda e depois você vai passar a limpo. Não há tempo para fazer isso no dia da prova. Mas o esboço, ele se faz necessário. Então, veja, o rascunho, ele é proibido, porque não dá tempo depois, tá? De você passar tudo a limpo. Mas o esboço, ele é obrigatório. Porque sem o esboço, colocando, né, qual é a competência, o endereçamento, quais são as partes, né, qual é a ação, quais são os fundamentos jurídicos e quais os pedidos, pelo menos essas informações básicas, você não tem nem como mensurar quantas laudas, né, você vai conseguir colocar todas as ideias.
De modo que esse esboço, ele é importante, primeiro, para organizar as ideias, não deixar tudo solto, aleatório, para concatenar as ideias e para vocês verificarem os artigos que fundamentam as peças, né, o que vocês vão parafrasear, o que vocês vão apenas citar. Porque se vocês encontrarem muitos fundamentos jurídicos, não dá para parafrasear todos, mas dá para parafrasear o mais importante e os outros apenas citar. Não há problema, tá? É importante essa organização, esse esboço, para que a peça seja melhor elaborada, tá? Você sabe que quando você faz peça em casa e que você olha no dia seguinte, dá para melhorar muita coisa, né? Porque há esse tempo, esse lapso. Redações, quando você treina em redação para vestibular, para concurso público, tem essa sugestão, né, de que deixe descansar por um dia, depois releia aquela redação para ver, né, que dá para você enxugar, limpar os excessos. Mas na hora da prova não dá para fazer isso. Só que como que você evita erros? Organizando as ideias previamente, fazendo esse esboço, tá bom? Olha lá na tela. Então, a peça a ser elaborada é o mandado de segurança, tá? Pois os servidores, né, tiveram seu direito líquido certo ao recebimento do percentual atingido pelo ato do secretário estadual de planejamento, tá? Esse mandado de segurança nós sabemos que pode ser impetrado por pessoa física ou jurídica. Para a elaboração é essencial, o candidato leia atentamente a Lei 2016, que regulamenta o mandado de segurança, tá? As noções aí, você vai ver que a legitimidade ativa vai ser a do Sindicato dos Servidores, tá? Desse mandado de segurança coletivo. Legitimidade passiva do secretário de Planejamento e Gestão do Estado Y. A pessoa jurídica, que a autoridade coatora integra, o Estado Y, tá? Por quê? Porque é o secretário de Planejamento de Gestão do Estado Y. O ato coator, qual que é o ato? Né? O ato que suspendeu o pagamento das parcelas 4, 5 e 6 dos servidores públicos lá. No mérito, você vai falar que é inconstitucional esse ato, por violação ao direito adquirido, e da irredutibilidade de vencimentos, né, dos servidores públicos, conforme o artigo 37, inciso 15 da nossa Constituição. A competência será do juiz de direito, da vara civil. Por quê? Porque a questão não falou em foro privilegiado para secretários de estados, tá? É possível que haja, desde que a Constituição estadual, né, ela traga esta informação, porque se ela não trouxer, não há que se falar aí em foro privilegiado, tá? Que mais? Outros requisitos formais, né? Lembrar que foi observado o prazo de decadência, volte para mim, qual é mesmo o prazo decadencial do mandado de segurança? 120 dias, contados da ciência do ato impugnado aqui, tá? Também vai demonstrar que há prova, né, documental, ou o próprio ato, né, a publicação daquele ato é a prova documental pré-constituída. Volta lá para a tela. Vai pedir liminar, porque eles já estão, né, não estão recebendo. Vai pedir para notificar a autoridade coatora para que ela preste informações. Vai dar ciência à pessoa jurídica para ingressar no feito. Vai pedir a intimação do MP. Dá para pedir até prioridade no julgamento do mandado de segurança, tá? Após deferida a liminar. Para ratificar, para confirmar a liminar, procedência do pedido e vai valorar aí, tá? Então, vai ser uma estrutura de silogismo, volte para mim, né? Premissa menor, premissa maior, premissa menor e conclusão, baseada no silogismo, é assim que você elabora, você cria suas peças prático-profissionais, tá? Olha lá na tela. Então, a lei específica do Estado Y, ela cria uma tabela de referência, qual que é o fato, né? Qual que é o fato? A lei específica do Estado Y, ela cria tabela de referências salariais com incremento de 10% entre uma e outra, baseada em critérios de antiguidade e merecimento. Servidores que adquiriram as condições legais para o enquadramento na tabela começam a receber o adicional, pago em 6 vezes. Após a edição da MP, que revogou a lei, o pagamento das parcelas subsequentes foi suspenso e o pedido administrativo de continuidade do pagamento das parcelas foi indeferido. Qual que é o direito? Tá lá. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. O subsídio, olha lá, e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos são irredutíveis, tá? Com as ressalvas constitucionais aí mencionadas.
Logo, é inválida a suspensão do pagamento desse percentual com fundamento em medida provisória, porque o valor já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores e sua suspensão corresponde à redução salarial. Volte para mim. Veja que organizar as ideias dessa maneira fica muito mais fácil para vocês elaborarem a peça. Por quê? Vocês já definiram a competência, que vai ser do juiz de direito, né, da vara cível lá. Vocês já colocaram as pessoas, né, os legitimados ativos e passivo. Então, o legitimado ativo é o sindicato dos servidores, né? E quem que vai figurar lá no polo passivo? O secretário, né? O ato do secretário estadual de planejamento e gestão, né? Você vai colocar, vai pedir para também notificar a pessoa jurídica que ele pertence, o estado, né? O estado que ele faz parte. E aí você já tem o esboço dos fatos, é só copiar o problema, transpor o problema, colocar em parágrafos os fatos e depois os fundamentos jurídicos lá na parte do direito. Então vamos ver, né, um modelo, um esboço de como ficaria uma peça prático-profissional relacionada a este problema, tá? Olha lá na tela, ficaria assim. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da, você não sabe a vara cível, da comarca da capital do estado Y. Por que eu coloquei aqui estado Y? Volte para mim. Porque o problema traz esta informação. Então, se o problema trouxer a informação de qual é a cidade ou qual é o estado, você pode colocar sem problema algum. Se o problema não trouxesse essa informação, era só você colocar lá a reticência, 3 pontinhos e tava tudo certo, tá? Então, olha lá. O sindicato dos servidores públicos do estado Y, estabelecido com o endereço tal, escrito no CNPJ sobre o número tal, por seu advogado que firma o presente, procuração anexada, com o escritório para recebimento de intimações, tal, endereço eletrônico, você vai colocar também aí. Vem a presença de Vossa Excelência, respeitosamente impetrar mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, em face do secretário estadual de Planejamento e Gestão, nos termos do artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e do artigo 1º da Lei 12.016, pelas razões de fato e de direito a seguir. Então, dos fatos. Artigo 5º, inciso 70, o secretário de administração do Estado-membro Y, com a finalidade de incentivar o aprimoramento profissional de certa categoria de servidores públicos, criou, por meio de lei específica, tabela de referências salariais, com incremento de 10% entre uma e outra, estando a mudança de referência baseada em critérios de antiguidade e merecimento. O pagamento do mencionado percentual seria feito em 6 parcelas mensais e sucessivas. Os servidores que adquiriram todas as condições para o posicionamento na referência salarial subsequente, como é o caso dos membros do sindicato impetrante, já haviam recebido o pagamento de 3 parcelas, quando sobreveio a edição de medida provisória, revogando a sistemática estabelecida em lei. Assim, no mês seguinte à edição dessa medida, o valor correspondente à 4ª parcela foi excluído da folha de pagamento. Em decorrência dessa exclusão, os servidores requereram à Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão a respectiva inserção na folha de pagamento, sob pena de submeter a questão ao judiciário. Em resposta, o secretário indeferiu o pedido sobre os argumentos. E aí você vai copiar lá, né, os argumentos que já constam do problema. Como visto a seguir, o ato administrativo que indeferiu o pagamento é inconstitucional e deve ser declarado nulo de pleno direito, restabelecendo-se, portanto, o pagamento do percentual de 10% na forma da lei estadual. E aí você já entra no direito, né? Conforme estabelecido na Constituição, a lei não pode atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. No caso em análise, o direito adquirido dos servidores ao pagamento do percentual de 10% foi atingido, pois quando da publicação da medida provisória, que revogou o aumento, o direito ao seu recebimento já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores. Volte para mim. Ele só estava recebendo de forma parcelada, mas já tinha sido incorporado ao patrimônio, como mencionado, né, ao patrimônio dos servidores aí, tá? Volta lá para a tela. Com efeito, a administração estadual já havia reconhecido que os servidores faziam jus ao acréscimo pecuniário, tanto que já vinham recebendo as parcelas na forma da lei. Repita-se por relevante, o percentual já lhes havia sido deferida, apenas a forma de pagamento era feita parceladamente por questões
por razões financeiras. Isso é importante. Dessa forma, negar o pagamento do percentual aos servidores que já haviam adquirido o direito à sua percepção, na forma da lei, vigente à época, corresponde a diminuir seus rendimentos, em afronta também ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, presente no artigo 37, inciso 15 da nossa Constituição. Vejam, volte para mim, né? A relação, às vezes você não vai, por exemplo, aqui a gente não colocou expressamente o que diz o artigo 5º, inciso, nós parafraseamos, nós não citamos o artigo e colocamos entre aspas, né? O artigo 5º, inciso 36, né? Nós colocamos também. Então agora foi uma relação dos dois, do quinto, né? Inciso 36, mais o artigo 37, inciso 15, e aí num parágrafo deu para colocar, né, uma explicação conjunta dos dois. Né? Vejam que fica bem interessante assim, vocês podem treinar assim também. Mas se não souber, não tem problema, faz um de cada vez, não tem problema algum. O importante é que os dois, né, dois ou mais, o que a prova, o quanto vocês encontrarem de fundamento, né, constitucional, legal, né, infraconstitucional, da súmula, vocês devem colocar na prova, tá? Para que, se aparecer no espelho, seja pontuado, ok? Volta lá para a tela. Diante do exposto, os membros do sindicato impetrante têm direito líquido e certo ao recebimento do percentual de 10%, na forma da lei instituidora, pois preencheram todos os requisitos ao seu recebimento, na época em que a lei estava em vigor, não podendo ser afetados pela revogação de suas disposições, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Vejam, volto para mim, que aqui, né, nós falamos a mesma coisa que tínhamos falado quando citamos o artigo 37, inciso 15 da nossa Constituição, mas agora chamando, né, de princípio. Também pode. Às vezes você encontra um dos incisos do artigo 5º como fundamento para a sua peça e, num primeiro modo, você só reproduz o artigo, no outro, né, você pode falar a presunção de inocência, por exemplo, e falar como princípio, né, um princípio lá do sistema constitucional tributário, capacidade contributiva, né, você pode, num primeiro momento, explicar o que é, no outro momento, apenas citar como princípio da capacidade contributiva, se você souber, obviamente, o nome, né, princípio da inafastabilidade de jurisdição, né, você sabe também que existe lá no rol, aliás, teremos uma aula específica só dos princípios constitucionais, para que, pelo menos os processuais mais importantes e que servem de fundamento, né, para diversas peças e até mesmo para as questões, para que vocês formem, né, teses jurídicas com esses princípios, porque facilita, se você conhece o princípio, consegue explicar, né, consegue não só ler e entender o que diz o artigo 5º e um dos incisos da Constituição relacionados ao processo, mas consegue, além disso, explicar, colocar no papel, né, mostrar para o examinador que você sabe, que você conhece aquele princípio. Isso é bem interessante na sua prova, tá? Não adianta saber, tem que saber escrever sobre aquilo que você sabe. Porque quem escreve aquilo que de fato pensa e sabe, né, demonstra o conhecimento. Só saber e não conseguir colocar no papel não pontua na prova da OAB. Então, e para isso nós precisamos treinar, tá? Volta lá para a tela. Da liminar, olha lá. Como acima exposto, o ato da autoridade coatora de indeferir o pagamento do percentual de 10% já incorporado ao patrimônio dos servidores, é inconstitucional. E por isso, não pode produzir efeitos. Caso a liminar não seja concedida, os impetrantes serão privados do recebimento de parcelas de natureza alimentar e deverão suportar sozinhos o ônus do tempo do processo quando o seu direito é líquido e certo. Vai colocar aí o artigo 7º, né, inciso 3º, olha lá, ó. Sendo assim, a associação impetrante requer que seja deferida a medida liminar antes mesmo de notificação da autoridade coatora, conforme o artigo 7º, né, inciso 3º da Lei 2016 de 2009, tendo em vista a relevância do fundamento, né, do fumus boniuri, representado pela inconstitucionalidade do ato administrativo que viola o direito adquirido, e a irredutibilidade de vencimentos, e o perigo na demora, periculum in mora, que caso proferida apenas, né, a decisão ao final, ela já vai impedir a percepção de valores de natureza alimentar, tá? Então, esses são os fundamentos da liminar. No pedido, por todo o exposto, obedecido o prazo decadencial dos 120 dias, que o mandado de segurança tem,
Eu quero, né, que a medida seja definida, a medida liminar seja deferida, para determinar o pagamento das parcelas 4, 5 e 6. Esse aqui é o objetivo específico, né, do mandado de segurança. Quero que seja notificada a autoridade coatora, vou enviar as cópias dos documentos para ela, né, que seja enviada, que seja dada ciência ao Estado X, por intermédio de sua procuradoria, né, a pessoa jurídica a que a autoridade faz parte, para ingressar no feito, que seja ouvido o MP, que seja reconhecida a prioridade de julgamento, você pode colocar também, parágrafo 4º do artigo 7º. Volte para mim. Eu sei que essa parte dos pedidos, né, elas parecem ser a parte mais difícil da peça. De fato, talvez seja a parte que contenha mais informação, né, mas todas as informações que estão nos pedidos, que embora pareçam ser muitas e que você tenha que memorizar, você não precisa memorizar, porque todas estão na lei que você estará com ela no dia da prova, né? O vadimeco vai estar aberto na lei 12.016 e, portanto, você terá acesso a isso. É só pegar o artigo, lembrar, né, grifar, o artigo vai estar marcado já e colocá-lo no dia da prova. Olha lá na tela para vocês verem que esses pedidos, ó, todos têm fundamento. Ó, da liminar está lá no inciso 3º do artigo 7º. Da notificação da autoridade coatora, no artigo 7º, inciso 1º. A ciência, né, a pessoa jurídica que integra a autoridade coatora, artigo 7º, inciso 2º. Ouvir o MP, artigo 12 da lei. Prioridade do julgamento você pode colocar também, artigo 7º, parágrafo 4º. Todos da lei 12.016 de 2009. Volte para mim. Vejam que a partir do momento que você consegue manusear a sua lei, você consegue deixar grifado, a elaboração das peças ela começa a ficar de forma mais simples. Então você vai treinar em casa já com o vadimeco aberto, então já vai estar grifado, e aí é só copiar lá, escreva da melhor maneira, tá? Transpor esses pedidos na sua peça. Detalhe, olha lá, importante, ó, toda a prova, né, deve ser juntada à inicial, por quê? Porque é mandado de segurança e o direito é líquido e certo, não admite dilação probatória, portanto, prova pré-constituída. Detalhe também que no mandado de segurança não há condenação em honorários, tá? Tem 2 súmulas aí sobre isso, no STF, a 512, no STJ, a 105. E ao final você vai escrever, né? Todas as provas necessárias para a configuração da liquidez e da certeza encontram-se anexados à inicial, satisfazendo, portanto, o requisito da prova pré-constituída. Dá-se a casa, né? Valor tal, e aí assinatura, volte para mim. Assinatura, né? O advogado, o AB, sem assinar, sem deixar nenhuma informação sobre isso também, tá? Agora, uma coisa importante. Essa que nós fizemos, esta peça, né, foi de um exame mais antigo da prova. Agora, nós temos um exemplo que caiu recentemente em 2018, tá? Não é tão recente, mas no 24º exame. Como nós já fizemos, né, a peça prático-profissional, esse aqui nós vamos comentar, né, como ela deveria ser elaborada, e a gente vai deixar aqui para que vocês elaborem a peça prático-profissional do mandado de segurança coletivo. Tudo bem? Então a gente vai acompanhar, nós vamos conversar. Vocês viram como é que faz? Já trouxe o modelo. Agora eu trouxe um problema mais recente, eu trouxe um modelo completo, né? Muito embora de uma prova mais antiga, um modelo completo com todas as informações. Elaboramos a peça aqui juntos. Agora eu quero que vocês elaborem uma peça aí. E aí eu quero com base num exame de 2018, tá? Para que vocês fiquem aí mais próximos de como o examinador tem perguntado mais recentemente, tá? É 2018, já passou um tempinho? Sim, mas é um exame interessante que caiu mandado de segurança coletivo. Então, vamos fazer juntos, vamos ler o problema juntos, vamos extrair as ideias principais, vamos organizar as ideias juntos. Agora, a elaboração de forma manuscrita, preferencialmente. Depois você pode até digitar para você ter aí no seu computador, enfim, para eventualmente se você contratar a correção, para você encaminhar, né? Mas em casa você vai treinar nas folhas da GV, que vocês imprimem. Você pode, na própria internet, você encontra as folhas com o papel timbrado da própria GV para você saber o espaçamento, para você conseguir colocar
todas as ideias dentro do padrão e da quantidade de folhas que é disponibilizada no dia da prova. E depois, eventualmente, se você contratar a correção, vai encaminhar para que eu olhe, tá bom? Vamos lá? Olha lá. Exame unificado, 24º exame, prova aplicada em 21 de janeiro de 2018. Após anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram-se na sede do Sindicato W. Volte para mim. Vocês perceberam que a outro problema também falava do sindicato? Também falava, né, de defasagem salarial, falava de questão relacionada ao salário? É aquilo que eu digo para os alunos e que muitas vezes eles não levam muito a sério. Os temas se repetem. Aquela prova, esse exame que eu trouxe para vocês, ele já faz bastante tempo que ele foi perguntado. Mas passa o tempo e quando a OAB coloca novamente, ela coloca na mesma linha. Até o legitimado, ela podia escolher outro. Mas ela colocou de novo o sindicato. Então, se você tivesse treinado pela prova anterior, que aqui no nosso curso você certamente treinou, você já saberia fazer essa prova. Porque é o mesmo legitimado, o assunto tem semelhança, tá? Vamos lá para a tela. Após anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram-se na sede do Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há 20 anos, que representava os interesses da categoria, em Assembleia Geral convocada especialmente para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas pelos sindicatos. Ao fim de ampla discussão, decidiram que, em vez da greve, que causaria grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situações dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária a prévia comunicação ao comandante da Polícia Militar. No mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e das passeatas semanais, que teriam início em 10 dias, o comandante da Polícia Militar, em decisão formalmente comunicada ao Sindicato W, decidiu indeferi-los, sobre o argumento de que atrapalhariam o direito ao lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas, as quais são protegidos pela ordem jurídica. Inconformado com a decisão do comandante da Polícia Militar, qual decisão? Que indeferiu aquela reunião, aqueles encontros, né, dos sindicatos. Vou voltar aqui, ó, de quem? Deixa eu só colocar para vocês já saberem, né, partes importantes aí, ó, sindicato, tá? Defasagem salarial, sindicato, né? O que eles querem? Eles querem se encontrar nas praças da capital do estado Alfa, né? Palavra-chave aí do problema. O que foi o ato lá? Encontros, né? Passeatas semanais, deferiu sobre o argumento de que vai atrapalhar. Decisão de quem? Do comandante. Então já tem autoridade coatora aí também, né? O Sindicato W procurou você, ó, um advogado renomado e solicitou o manejo da ação cabível. Que dispensasse instrução. Oh, que maravilha, ó! Que dispensasse instrução probatória. Volte para mim. Bacana essas dicas, né? Que o examinador deixa. O que dispensa? O que já tem prova? Por que dispensa? Por que o mandado de segurança dispensa a instrução probatória? Porque ele protege um direito que é líquido e certo. E o que é mesmo direito líquido e certo? Aquele em que há a prova documental pré-constituída. Aquele que você comprova de plano. Não é que ele dispensa. Ele dispensa que você vá buscar, que você vai ouvir testemunhas, que você vá pedir para que seja feita perícia. Mas a prova já vem pronta. Lá na tela. Considerando a farta prova documental. Olha que bacana. Farta prova documental existente. Isso é prova pré-constituída.
para que os trabalhadores pudessem cumprir o que foi deliberado na Assembleia da categoria, no prazo inicialmente fixado, sob pena de esvaziamento da força do movimento. Peça que vale 5 pontos. Observação dada pelo próprio examinador, que a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Volte para mim. Quando a prova fala em todos, é a dica aqui. Todos os fundamentos que você encontrar, princípio constitucional, incisos do artigo 5º, artigos espalhados pelo texto constitucional, fundamentos legais, súmulas, seja vinculante, não vinculante, do STF, do STJ, tem que colocar todos os fundamentos que você encontrar no dia da prova, tá? Não vai pecar pelo excesso aqui, não. Pode colocar os fundamentos, que eles vão aparecer. E eles vão ser pontuados 1 a 1. Portanto, se você colocar todos, tem chance de tirar a pontuação integral. Caso contrário, pode até ser que passe, mas não vai ter a pontuação integral, tá? Mas o importante aqui é passar, coloque todos, para que você tenha mais chance de ser aprovado. Lá na tela. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Volte para mim. Aqui é importantíssima aquela questão que nós já conversamos de parafrasear os artigos, de aprender a escrever com as suas próprias palavras. Se você só mencionar o artigo, claro, dependendo do tanto de artigo que você encontrou, alguns você vai mencionar, outros você vai parafrasear. Mas não dá para só citar, só colocar entre aspas ou só mencionar. Não, tem que explicar. E explicar é parafrasear. É ler o que diz o artigo constitucional, extrair as ideias principais e escrever um parágrafo sobre aquele artigo com as suas palavras. Naquelas dicas de redação, eu falo sobre isso. De acordo com o artigo tal, dentre os princípios constitucionais encontra-se o do devido processo legal, segundo o qual, papapá. Entenderam? É a explicação do fundamento jurídico. Não dá apenas para citar. E, aliás, o próprio examinador ele já deixa claro isso na peça. Essa observação foi extraída da prova, não foi nada criado aqui por nós. E ele fala, ó, a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. Tá bom? Lá para a tela. Qual seria, então, a peça? Bom, a peça correta é já sabem, mandado de segurança coletivo. Onde é que você encontrava, como é que você descobria isso? Primeiro, né, dispensa a prova, já indica que é MS. O que mais? Legitimado, né? Legitimado, tá lá na frente. Legitimado, sindicato W, é organização sindical. Você vai também lembrar que aqui há um direito de funcionários, né? De uma categoria específica, tá? É um sindicato de quem? Milhares de trabalhadores do mesmo segmento profissional. Ótimo. Que mais? Que existe prova e, além de dispensar prova documental, instrução probatória, existe prova documental pré-constituída, tá? A petição, portanto, é do mandado de segurança coletivo. Ela deve ser endereçada ao juízo cível da comarca X ou ao juízo da Fazenda Pública da comarca X. Volte para mim. Aqui é ou uma ou outra, porque a prova não traz a informação de que aquela comarca tem vara da Fazenda Pública. Se ela tiver, será na vara da Fazenda Pública. Se não tiver, será na vara, né, cível da comarca X. Então pode ser uma ou outra, não tem problema. Só será necessariamente da Fazenda Pública se a informação estiver trazida no problema. Tudo bem? Ele não pode cobrar o que ele não deixou claro, né? Bom, o que mais? Já que os dados constantes do enunciado lá não permitem identificar a organização judiciária local. O examinando deve indicar, na qualificação das partes, o sindicato X como impetrante e como autoridade coatora, o comandante da Polícia Militar. A legitimidade ativa do sindicato decorre do fato de ser uma organização sindical legalmente constituída
e em funcionamento há mais de um ano. Estando em defesa de direitos líquidos e certos de parte dos trabalhadores da categoria, conforme da essência dos sindicatos profissionais, tal como autorizado no artigo 21 da Lei 12.016 e pelo artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. A legitimidade passiva do comandante da Polícia Militar decorre do fato de ter exarado decisão impedindo a realização das reuniões e das passeatas, o que violaria o direito líquido e certo dos trabalhadores sindicalizados. Daí a incidência do artigo 1º da lei. O examinando deve esclarecer que a Constituição da República ampara direitos fundamentais. Agora são os fundamentos jurídicos. Essa aqui é a parte, deixa eu pegar uma canetinha para ficar mais fácil, é a parte do direito, tá? É a parte do direito, só para ficar a dica aí, porque você vai elaborar em casa essa peça prática profissional. Então, você vai colocar, né, da liberdade de manifestação de pensamento. Por quê? Porque eles falaram em passeatas, né? Liberdade de expressão. Vai falar do direito à reunião pacífica. Volte para mim. Direito à reunião vira e mexe, cai na prova da OAB, né? Cai não só em segunda fase, como também em primeira fase, né? Quais são os requisitos para se fazer uma reunião? Tem que ser num local aberto ao público. Precisa de autorização do poder público para ser criada, para ser feita aquela reunião? Não. O que precisa? Apenas uma prévia comunicação, dizendo, no dia tal, no horário tal, nós nos reuniremos neste local aberto ao público para tratarmos de determinado assunto. Não é pedir, eu posso? Não, eu só comunico. E por que eu comunico? Para respeitar a fila, para respeitar a ordem. Porque pode ser que algum colega meu ou outra pessoa qualquer, que tem o mesmo direito que eu, já tenha agendado uma mesma reunião para o mesmo dia, aliás, uma outra reunião, não precisa ser a mesma, uma outra reunião para o mesmo dia, horário e local. Aí sim poderá ser negada, porque se eu for lá, eu vou frustrar a outra reunião previamente agendada. E a fila deve ser respeitada, mas é só para isso. Não é um pedido de autorização, é uma mera comunicação. Tudo bem? Tudo isso pode ser explicado no direito. Você vai falar da liberdade de manifestação de pensamento, então vai explicar um pouquinho, né? O inciso 4º do artigo 5º. Vai falar um pouquinho da liberdade de expressão, que está lá no inciso 9º do artigo 5º. E vai falar dessa liberdade de reunião, prevista no inciso 16, todos do artigo 5º. Por isso que nós tivemos aqueles comentários iniciais, se vocês olharem as aulas anteriores, né, nós tivemos uma aula em que nós passeamos pelos incisos do artigo 5º. E por que nós fizemos isso? Porque eles são fundamentais para serem utilizados como fundamentos jurídicos na parte do direito das suas peças, nas suas peças. E também na parte da resolução das questões, porque muitas tomam por base, né, direitos e garantias. Um dos 78 incisos, um ou mais dos 78 incisos do artigo 5º da Constituição. De modo que você precisa conhecê-los, né? Não só o texto, mas escrever pelo menos um parágrafozinho sobre cada um deles, né? Porque eles são simples, não é difícil escrever sobre eles. Em especial, né, aqueles que tratam de princípios processuais, contraditória e ampla defesa, devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição, né? Tem vários princípios lá que nós precisamos conhecer para que as nossas peças fiquem fortalecidas, né, fundamentos jurídicos que convençam o examinador e que levem, né, a aprová-lo. Você sabe que, por mais que tenha um esboço, né, um espelho de correção, por mais que tenha tudo isso, o seu texto e a sua redação, ela vai convencer ou não o examinador, né? Da mesma maneira que quando você estiver advogando, por melhor que seja a sua peça, né, o seu texto vai convencer ou não um juiz, aqui a sua peça vai convencer ou não o examinador. Então, quanto melhor você puder escrever, quanto mais fundamento você colocar aí de forma concatenada, de forma clara, objetiva, mais chance você terá, né, de ser aprovado. Tá? Então, não é trabalho em excesso ler os incisos do artigo 5º e tentar fazer parágrafos sobre eles, né? Tentar parafrasear. Tá bom? Lá para a tela mais um pouquinho. Neste último caso, né, que é direito à reunião pacífica,
A comunicação ao comandante da Polícia Militar visava apenas evitar a frustração de reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Volte para mim. Por que ele deixou claro isso, né, na forma, no gabarito ali de resposta, né? Porque não há necessidade de autorização, é apenas uma prévia comunicação. Aliás, ele responde isso, olha lá, no outro parágrafo, né? Olha lá, eu deixei grifadas as partes que são importantes dessa fundamentação. Como a reunião independe de autorização, o indeferimento violou o direito líquido e certo das partes dos associados do sindicato, tá? De parte dos associados do sindicato, aqueles que queriam fazer a reunião. Como estamos perante direitos coletivos, ó que importante, né? Direitos coletivos, que são aqueles que vocês já sabem, né? Um grupo determinado ou determinável, em que o dano é indivisível e que há uma origem, uma relação jurídica, né? É cabível o mandado de segurança coletiva nos termos do artigo 21, parágrafo único, sendo certo que a prova pré-constituída, qual é a prova? A decisão publicada no Diário Oficial, né? Essa decisão que indeferiu, nós até grifamos lá, ó, lembra? Olha lá, ó, indeferiu, tá vendo? Decisão, em decisão, formalmente comunicada ao sindicato que indeferiu esse pedido, né? Essa comunicação, esse encontro, tá bom? Então, voltando aqui, o examinando deve sustentar que, além do fundamento relevante do direito dos trabalhadores sindicados, há o risco de ineficácia da medida final, se a liminar não for deferida. Aqui é o pedido de liminar, o fundamento, né? Tendo em vista a urgência da situação, já que as reuniões nas praças e passeatas começariam em poucos dias, de modo que o seu adiamento esvaziaria a força do movimento. Volte para mim, né? Se de fato se mantivesse essa decisão, né, da polícia lá, a reunião não poderia ocorrer. E aí, se fosse remarcada, quando a gente fala, né, esvaziar a força do movimento, é uma remarcação, qualquer coisa, né, que você marca para um determinado dia, depois, não vai dar, vai ser no próximo, você já diminui a quantidade de pessoas que certamente tinham se comprometido para ir naquele local, até uma aula que você agende, depois tenha que reagendar, né, enfim, não é a força, né, ela se dá também no fato de cumprir aquilo que foi previamente estabelecido, né. Então é isso. Os pedidos, quais são os principais pedidos? Olha lá na tela. Concessão de medida liminar, para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida que impeça a realização das reuniões e das passeatas, e a procedência do pedido, né? Confirmando a concessão da ordem, atribuindo o caráter definitivo à liminar, tá? Deve ainda qualificar como advogado, atribuir valor à causa e aqueles pedidos, né? Eu coloquei, esse aqui foi a banca examinadora que colocou, tá? Esses pedidos. Mas é só para lembrá-los, né? Aqueles pedidos, né? Aqueles requerimentos básicos, né? Notificação da autoridade coatora, né? Ciência ao estado Y, que é a pessoa jurídica de representação da autoridade coatora, que seja ouvido o MP, né? Reconhecida a prioridade de julgamento. Aqueles pedidos, aqueles requerimentos básicos, pode voltar aqui para mim, né? Aqueles requerimentos básicos que são colocados em todo mandato de segurança, que nós já aprendemos, e que estarão na lei, que basta que vocês copiem, né? E que certamente vocês não vão errar, tá certo? Então, esta é para fazer em casa, tá tudo mastigado, tá tudo pronto, é sentar, respirar, né? E colocar no papel esta peça, tá bom? Eu quero falar mais uma coisa, eu tenho 5 minutos. Eu quero dizer que o mandado de segurança coletiva, ele não caiu só como peça, ele já caiu como questão. E em 2015, ele caiu como questão, e eu quero ler essa questão com vocês, para a gente, de fato, falar que finalizamos o mandado de segurança, tá? Olha na tela essa questão. Uma entidade de classe de servidores públicos ajuizou o mandado de segurança coletivo contra a decisão do diretor-geral de um dado órgão público federal. Alegou que a decisão administrativa, por ele proferida, deixou de considerar direitos consolidados de uma das categorias que representa. O diretor-geral informou ao seu advogado reconhecer que a questão sobre a existência ou não do direito em discussão envolvia grande complexidade jurídica.
Esclareceu ainda que, apesar de alguns órgãos públicos aplicarem o direito almejado pelo impetrante, a maior parte não o reconhecia. Diante do relato acima, respondo os itens a seguir. Primeiro, no caso em questão, havendo dúvidas quanto à certeza em matéria de direito, é possível movimentar o judiciário pela via do mandado de segurança? Justifique. P. A entidade de classe em questão possui legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo, ainda que a pretensão veiculada diga respeito a apenas uma parte da categoria que representa? Justifique. Volte aqui para mim, né? Bom, primeira coisa é verificar se há um direito líquido e certo nesta questão. Por quê? Porque a primeira pergunta é, né, se cabe o mandado de segurança. E o cabimento tem a ver com a existência ou não do direito líquido e certo, que é aquele em que há prova documental pré-constituída, tá? Prova documental do quê, gente? Do fato. Cuidado, cuidado, né? Nós temos aí súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 625, que ela diz que a controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Se eu não sei qual lei aplica, se a lei é inconstitucional, né? Se você tem dúvidas, né, quanto questões jurídicas, isso não impede. Lembra que eu expliquei para vocês na aula do mandado de segurança individual? Dê o remédio, mantenha o sujeito vivo. Depois discuta esses outros assuntos, porque ele tem a comprovação, ele tem um laudo médico que ele é portador do vírus HIV, por exemplo. Então é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Que a matéria, o que é exigido a comprovação de plano é em relação ao fato, o fato que gera o direito. Então, em relação a este problema, vamos voltar para o problema? Olha lá comigo na tela o problema. A entidade, né, ajuizou esse mandado de segurança coletiva contra a decisão, né, do diretor, que alegou que a decisão administrativa por ele proferida deixou de considerar direitos consolidados de uma das categorias que representa. O diretor informou ao seu advogado que a questão sobre a existência ou não do direito em discussão envolvia grande complexidade jurídica. Veja, não é complexidade fática. A decisão está aí. Eu estou combatendo a decisão. Esclareceu ainda que, apesar de alguns órgãos públicos aplicarem o direito, uma parte não reconhece. Então, veja, a resposta que o examinador queria que vocês colocassem era aqui, ó, sim. Cabe o mandado de segurança, cabe o mandado de junção coletivo, mandado de segurança coletiva. A existência de dúvida sobre matéria de direito, questões jurídicas, não impede a concessão, a movimentação do judiciário pela via do mandado de segurança. Nós temos aí a súmula 625 do STF, tá? Que diz exatamente isso. Controvérsia sobre matéria de direito não impede, né? Mas a inexistência de controvérsia sobre fatos que devem ser objeto de pronta comprovação. Ótimo, volte para mim. Explico bastante isso em primeira fase, né? Bastante. Bem, tudo já indicava a possibilidade, né, do mandado de segurança aqui, coletivo. Por quê? Porque a letra B, ela falava, né, já falando da legitimidade da entidade de classe para impetrar o mandado de segurança coletivo, né? E aí é óbvio que pode, não necessariamente haverá vinculação da resposta A com a resposta B, mas o caminho, né, era este, porque ela falava de legitimidade em relação à questão B. E a legitimidade também é possível, olha lá. Por quê? Porque a entidade de classe, ela pode impetrar esse mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada diga respeito a apenas uma parte da respectiva categoria. Nós colocamos aí a súmula, ó, súmula 630, e a própria lei fala isso. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Volte para mim. Vejam, né, que todas as questões encontravam fundamento no seu vadimécum. Você teria aí sim como colocar essas súmulas, né? Viu lá mandado de segurança, já vai direto, índice remissivo, né? Que você vai encontrar sim todas as respostas e os fundamentos para sua prova, tá certo?
Bem, com base nisso, nós finalizamos o mandado de segurança. Individual, já tínhamos finalizado, e hoje o mandado de segurança coletivo. Na próxima aula, analisaremos outra garantia constitucional. Ainda falta o mandado de injunção, individual e coletivo, a ação popular e o habeas corpus, além do habeas data. Todas essas ainda vamos analisar, para depois passar para o grupo das ações constitucionais, que são as ações do controle de constitucionalidade, tá? Mas ainda temos muitas aulas até lá. Espero que você fique comigo acompanhando. Grande abraço e até a próxima.